Estamos em mais um episódio do Decode Fix e hoje um episódio super especial, mas eu já falo para vocês um pouquinho mais sobre ele, porque eu quero começar agradecendo aos meus patrocinadores. A Energy Gold Suplementos, se você quer comprar suplementos, creatina, qualquer tipo de suplemento, fale com a Energy Gold. A Rayane Brito Estética, que faz toda a parte de estética maravilhosa, que inclusive vai ser uma convidada aqui do Decode Fix. Brevemente ela está aqui. É a Uniconsórcios. Falou em consórcios, é a Uniconsórcios, né? Nordeste Telecom, que está com toda a rede de internet na região de Capela e redes afins, viu? Tá expandindo cada vez mais. Ortobon, Sans Club e Hermes Fontes. A loja da Hermes Fontes, inclusive, está linda. Fui lá na inauguração, está perfeita. Vão lá comprar seu colchão na Ortobon da Hermes Fontes. Axia Contábil e o Clube da Beleza, que é onde eu faço minhas unhinhas. Vão lá conhecer cada patrocinador do Decode Fix e, inclusive, grandes apoiadores desse movimento, que eu sou muito grata a cada um deles. E hoje, esse episódio, ele tá incrível, porque eu tô trazendo uma convidada super especial. A gente vai falar muito aqui sobre o mundo das milhas. Mas Maiara Que honra! foi uma grande incentivadora de podcast, né? Fomos hosts do Invest Delas. Maiara era minha assessora de investimentos e criamos o Invest Delas, vai falar de finanças, de empreendedorismo. Foi maravilhoso, Foi né, muito boa a amiga? experiência. Foi uma fase maravilhosa. Mas veio a questão da migração de carreira, né? Maiara, você está em outro projeto lindo também, que inclusive estou apaixonada por te seguir, porque você está realmente vivendo algo que a gente vê seus olhos brilharem agora, assim. É como se você tivesse se encontrado, né, se conectado realmente com algo que Sim, está sendo maravilhoso na sua vida, além de viajar o mundo, né, amiga? amo. E Marato, então, aí... Mas eu quero começar esse bate-papo primeiro te agradecendo por aceitar o convite. É uma honra ter você aqui, de verdade, agora como entrevistada. Né? Chega estranho. E que você comece falando um pouquinho da sua migração de carreira, como foi esse processo, né? Eu acompanhei um pouquinho, mas eu quero que você fale, porque tem muita gente que passa por esse processo, né? E não é Sim. fácil, é doloroso, né? Passa por uma situação que você precisa realmente ter coragem de enfrentar algo novo. E que começou assim com curiosidade, né? Que eu acompanhei o iniciozinho do seu mundo nas milhas, né? Sim. Convivi, incentivando, ensinando. E aí você aprofundou o assunto e realmente decidiu migrar de carreira. Mas como foi isso na prática? Como foi isso, assim, as decisões? E como você está hoje? Ah, eu quero agradecer, né, pelo convite. Nossa, é uma honra. Só tava de olho que horas é que Camila vai me convidar para esse podcast, que eu quero ir para esse podcast. Então, assim, tô muito feliz. Tá lindo o projeto, tá a sua cara, amiga. Ah, Então, assim, obrigada. Deus sabe de tudo, né? E falando em transição de carreira, se fosse para resumir, falar em uma palavra sobre a minha transição, foi essa palavra mesmo, foi um pouco doloroso. Porque quando eu fiz a transição, eu estava num patamar da minha carreira como assessora muito bom, né? Tava confortável, financeiramente falando. Então, quem olhava assim para a Maiara assessora na época e via que eu estava querendo migrar, falava que eu era louca. Você tá doida, menina? Porque você vai fazer isso anos como assessora? Não é fácil. Como todo trabalho tem também suas particularidades, mas a assessoria era muito difícil, né? Carteira de clientes, a gente, eu já falo na gente, né? Mas assim, a assessoria mexe com o capital, né? De uma família, então exige muita confiança e anos construindo. E aí eu vendo assim, todos aqueles clientes, meu Deus do céu, eu vou ter que deixá-los. Essa foi a parte mais dolorosa. Mas eu sentia muito no meu coração que eu precisava sair da zona de conforto. E dentro da assessoria, eu estava fazendo outras coisas, fazia consultoria de investimentos também, mas não era, parecia que não era aquilo que, sabe, do tipo, meu Deus, não sei se eu vou me aposentar fazendo isso, sabe? Então, eu já sabia das milhas, eu já tinha um conhecimento, eu já falava para os clientes, eu ensinava os clientes a acumular milhas, às vezes emitia passagem para os clientes. Mas de uma forma
Assim, de uma forma mais um hobby mesmo, tô ajudando meu cliente. Aí ele acumular milhas na conta dele, aí emitir com a conta dele. E eu amava fazer aquilo. E aí eu tenho uma amiga, né, a Vivi, que era pra estar aqui. E aí eu falo pra todo mundo, a Vivi foi a culpada de ter me tirado da assessoria. E ela ri, porque ela me incentivou muito. Ela, Mayara, você sabe muito, não sei o quê, porque você não começa a ensinar, porque você não começa a focar nisso também. E eu comecei a focar nos dois. Aí eu era assessora e também eu tinha agência, abri a agência de viagem, a Marvel Trips. Mas chegou um patamar em que eu comecei a não dar resultado mais pro escritório e não estava começando a ter resultado na agência, porque eu estava dividida. Por mais que sejam coisas assim que eu tinha flexibilidade, né, de fazer, liberdade, enfim, mas não estava. Cara, se é para eu ter resultado em alguma coisa, ou é um ou outro. E aí eu decidi seguir com a agência e depois estruturar a parte educacional da Marvin, nessa parte de mentoria, para depois começar com gestão de milhas. Então, dizer tchau para os clientes, porque foi um verdadeiro tchau, né? Dizer assim, olha, agora não tem jeito, eu não vou para outra instituição, agora eu não vou ensinar sobre investimentos, agora é outra área, e agora você vai ter que ficar, eu distribuí para os meus antigos sócios, e foi muito doloroso para mim, mas eu passei, sei lá, uns 15 dias chorando muito, internamente, assim, e com dúvidas, tá? Porque se eu falar para vocês que eu tive a plena certeza também do que eu estava fazendo, eu vou estar mentindo. E aí eu me via numa situação em que você começar do zero, né? Não são flores, e às vezes não, acho que a maioria das vezes o financeiro mexe muito com sua cabeça, porque eu não tirei dinheiro assim do dia para a noite, então eu tive que investir muito para ter um resultado que ainda também está sendo construído, né? Porque eu comecei com a agência em setembro, outubro, então tá muito recente. Então, foi muito doloroso, pensar, meu Deus do céu, será que é isso mesmo? As contas chegando no final do mês, mais firme no propósito. E aí, é isso. E hoje estou estruturando mais a empresa. A gente já vai começar a fazer contratações que eu nem pensava que ia fazer contratação tão rápido assim. Mas sinal de que estamos crescendo, demanda aumentando, muita gente querendo saber sobre milhas e muita gente querendo viajar barato. Então, eu acho que enfim, eu acho que estou no caminho certo, eu acho que ainda tenho muito que aprender também. E é isso. Ah, com certeza. A gente sempre tá aqui para aprender um pouquinho mais. É por isso que eu tô aqui, né? Para aprender mais sobre milhas. Trouxe ela, né? Mas é porque eu quero saber mais. Certíssima. Amiga, antes da gente aprofundar no conteúdo de milhas, eu estava aqui antes de começar no bate-papo com Mayara. O Decodifix, ele é um movimento, né? Ele não para aqui no podcast, vai vir um workshop, que já tem data marcada, viu? Dia 31 de maio, eu quero você lá. Oxe, eu já tô. Inclusive, gente, eu vou botar o QR Code aqui na tela para vocês fazerem sua inscrição. As inscrições já estão abertas para o workshop Decodifix, dia 31 de maio no Hotel Del Canto, de 8 a meio-dia. E estávamos falando sobre perfil comportamental, né? Antes de começar aqui o nosso bate-papo oficial. Mayara, ela é uma pessoa que tem 3 perfis. E aí eu digo, ela faz a minha bipolaridade, mas é justamente porque você associar 3 perfis comportamental não é fácil. Uhum. Você tem 2 perfis emocionais, que é o influente e o estável, e tem um perfil que é muito racional, que é o conforme, né? Que é aquele perfil mais metódico. Então, às vezes, isso vai confundir um pouquinho a mente. Uma hora você quer ser muito certinha, outra hora você quer desbravar o mundo, né? Exato. Talvez você esteja hoje numa profissão que ela traz essas duas coisas, né? Sim. Você viaja, você está sendo... ampliando os seus horizontes, que isso o influente gosta muito de fazer, e ao mesmo tempo você tá ali, né, fazendo mentorias, consultorias para seus clientes, que é do perfil conforme, né, que ele gosta de tudo mais organizado. Então, eu acho que casou muito bem, acho que por isso você tá mais leve, né, você casou seus perfis comportamentais dentro da sua profissão e tá fazendo isso com uma maestria muito grande. Então, como está sendo isso, você associar Mayara, assim, falando de personalidade para a sua profissão? É como se eu tivesse realmente me achado ali. Porque envolve o que eu gosto de fazer, que é viajar, ter novas experiências, conhecer gente nova também. Então, esse mundo das milhas permite que a gente tenha um network muito grande, né? Porque, pelo que eu percebo, é um querendo ajudar o outro, às vezes um tem uma informação que o outro não tem, e isso é muito bacana. Pelo menos comigo, eu percebi uma receptividade muito grande. Então, gosto de gente, né? Gosto de conversar, gosto de viajar, mas também
tem essa parte, né? De gostar também de fazer, ter processos. Então, a Mavitrips como um todo, não só como agência, mas na parte educacional, ela envolve tudo isso. E eu tô amando. Claro que o que é que eu percebo? Essa questão de delegar, que talvez eu querer tudo certinho, ou ninguém vai fazer como eu faço. Talvez também tenha postergado ainda mais essa decisão de contratação, né? Então, é algo que também vou aprender mais ainda. Poxa, eu vou precisar delegar, também vou precisar entender que nem ninguém, que nem eu, ninguém vai fazer como eu faço. Mas, assim, eu amei. Eu acho que super casou tudo. Tanto essa confusão de perfis comportamentais que eu falo, com o que eu faço. E eu consigo driblar algumas coisas. Por exemplo, hoje eu quero só conversar, hoje eu quero só falar, hoje eu quero só ensinar. Então, eu faço isso, jogo conteúdo no Instagram. Não, hoje eu só quero focar. Então, acredito que tem essa liberdade. Eu posso ser eu. Se for para resumir, eu consigo ser eu dentro da profissão. Ai, que legal. Eu acho que o mundo está precisando disso, né? Mais disso, de autenticidade. Autenticidade, você ser perfeito. Você dentro do seu negócio, você conseguir se conhecer melhor, né? A gente passou num processo, quando eu fiz o perfil comportamental com você, e aí eu fiz, olha, amiga, veja isso. Ela, ai, meu Deus, agora eu tô me enxergando, eu tô me vendo quem eu sou realmente. Camila, você tá me ajudando muito nesse processo. E foi muito legal, que foi bem nesse período de transição de carreira, então você conseguiu se conhecer melhor. Inclusive, o workshop vai trazer isso, vai trazer esse conhecimento para quem não sabe nada sobre perfil comportamental, conhecer um pouco mais, porque é muito importante você dar um passo na sua carreira, você conhecendo a si mesmo. É verdade. Sem você se conhecer, sem o autoconhecimento, você não consegue dar passos mais longos, né? Você começa e para no meio do caminho, ou você não sabe qual é a decisão que vai tomar, porque você não sabe exatamente o que é que você quer para você, porque você nem se conhece direito. Isso. Então, é muito importante isso. Mas vamos lá agora para o que todo mundo quer saber, né? Sobre milhas. Eu quero que você comece falando sobre os primeiros passos. Eu não sei nada sobre milhas. É só cartão de crédito? Porque o que a maioria das pessoas perguntam mas milhas não é para quem tem cartão Black, não é para quem tem cartão de limite alto. Então, vamos começar sobre esses primeiros passos das milhas. É uma dor de todo mundo, né? Quando eu começo a tentar identificar, quando alguém chega querendo aprender, eu começo a entender, antes de mais nada, para onde é que você quer viajar. O que é que você quer fazer com as milhas? Você quer vendê-las? Você quer viajar? A maioria das respostas são: quero viajar. Mayara, eu quero ir para os Estados Unidos, eu quero ir para a Disney, eu quero... Então, entender para onde você quer ir é o primeiro passo. Eu quero ir para a Europa, meu foco é a Europa. Por quê? Porque cada programa de fidelidade, ele vai te ajudar a alcançar esse objetivo mais. Porque tem vários, né? Mas antes de entrar nesse assunto, só para quem ainda não sabe, pontos e milhas, nada que mais é uma moeda de troca, né, dos programas de fidelidade ali, em que você pode trocar por serviços, pode trocar por dinheiro, emissão de passagens, hotéis, enfim. Então, quando você usa desses programas de fidelidade, né, como o nome diz, programa de fidelidade, você tem como a troca as milhas ou os pontos, né? Alguns são pontos, outros são milhas, mas a finalidade quase é a mesma. E depois de você saber para onde você quer viajar, né? Você não... essa questão do cartão de crédito, eu acho melhor a gente começar a desencanar. Por quê? Cartão de crédito, ele é bom. Eu não vou dizer, olha, não importa você ter só o Nubank, o rostinho, não. Cartão de crédito, ele é importante, sim. Para quê? Claro, ele acumula. Mas o cartão de crédito, ele representa apenas 20% do seu acúmulo. Sabe o iceberg que a gente vê nos filmes? Que você vê a pontinha assim, mas lá debaixo da água a gente não consegue enxergar a imensidão dele. Então, o cartão de crédito está lá na pontinha, que é onde só todo mundo vê. Mas existe uma imensidade de formas de você acumular pontos e milhas sem necessariamente ter um cartão de crédito. Como? Poxa, faz supermercado, você tem como acumular. Farmácia, compras online. Quando eu falo compras online, é tudo. É comprar roupa, sapato, perfume, suplemento. Tudo que vocês imaginarem, dá para comprar. Até comprar pontos, comprar milhas também dá para fazer. Uber, que é algo que eu estava com uma mentorada ontem, e aí eu falei para ela como acumular com o Uber, ela ficou horrorizada. Como assim? Tem como acumular com o Uber? Tem. E ainda fazendo supermercado dentro do aplicativo da Uber, você acumula pontos e milhas. E não precisa ter cartão de crédito.
tá? Então, existem várias formas. Tudo que a gente faz hoje tem como você acumular pontos e milhas. Então, beleza. Entender para onde você quer ir já é um ponto inicial. Cartão de crédito não é importante, mas se você tiver, ótimo, ele ajuda. Principalmente os cartões de crédito que eu gosto, assim, vinculados a companhias aéreas. Por exemplo, Azul, Latam PES, enfim, esses cartões, ele é bom porque você ganha status, né, dentro da companhia aérea. Então, você tem algumas regalias, é mala gratuita, ganha cortesia, dependendo ali das metas, enfim. E aí, fazer os cadastros nos programas de fidelidade e ter o hábito de comprar online. Então, se você não tem o hábito de comprar online, tem que começar a ter esse hábito, porque é assim que você vai começar a acumular pontos e milhas. Eu acho super válido, né? Eu comprei pra Luísa aquelas canetinhas que estão na moda, né? E aí ela fez, mãe, eu quero. Aí eu fui, peraí, deixa eu olhar aqui os programas, né? Que estão pontuando mais. Aí eu vi que a Magalu tava pontuando 5 pontos na Livelo, e eu tenho um clube, então pontuava um pouquinho mais. Eu fiz, agora dá. Aí comprei, eu acho que eu ganhei uns 500 pontos nas canetinhas. Então, é algo que você tá ali, algo que você vai comprar pro seu filho, que ele tá ali pedindo, mas você pode aproveitar aquela oportunidade de pontuar. Exato. Então, minha mãe às vezes, Camila, eu quero comprar não sei o quê. Calma que eu vou olhar aqui, viu? Aí vou comprando as coisas tudo pela internet. Ferro de passar, foi muitas coisinhas. Ela assim, como assim? Você ganha pontos? Eu fiz, não, mãe, mas eu paguei no Pix. Eu fiz, não precisa ser no cartão de crédito. Que ela fez o Pix, né? Acho que foi na Casas Bahia. E aí pontuei também. Então, e outra, não precisa necessariamente você comprar e receber em casa o ferro de passar. Eu comprei, botei para retirar em loja, que no outro dia... Exato, estava disponível. Já estava disponível para buscar. Então, são mitos, né? São coisas assim que a gente acha, comprar na internet é ruim, demora a chegar. E não é isso, você só é pesquisar, só saber exatamente o que vai fazer que dá certo. Exato. Por exemplo, a Amazon, que ela tem parceria com a Livelo, tem parceria com Esfera, com a Latam PES também. Eu acho, Azul não lembro, pra ser bem sincera. A Amazon dá pra comprar tudo na Amazon. Até material de limpeza, que é uma estratégia que eu faço. Material de limpeza tá acabando, aí eu compro vários, faço um estoque para 6 meses. Mas quando tá pontuando bem. Exato. Aí a Amazon tá pontuando 4 por 1 na Livelo. Até o dia 10. Não sei quando é que vai pro ar. Sexta-feira já, daqui a 2 dias, dia 11. Pronto, mas assim, sempre tem uma campanha rolando, então aí você já se prepara e faz as compras. Sempre tem campanha da Amazon, sempre nossa. tem. E a gente fala assim de pontuar 4 ou 5, é uma compra de R$100, você ganhar 400, 500 pontos. Exatamente. Então, não é algo que você vai gastar de qualquer forma, né? Indo no supermercado, indo para outro lugar, esse dinheiro não vai deixar de você gastar. E a Amazon, ela chega muito rápido, né? Na residência, então não é algo que você vai esperar muito para chegar. Isso. Então, Ave Maria, é maravilhoso. E aí, se você passar no cartão, a compra pontua 2 vezes. 2 vezes. Ótimo. Maiara, você falou sobre companhias aéreas aí, né? Nesse bate-papo, explicando sobre pontuação, mas eu queria saber em relação a viagens, né? A viajar, tem alguma companhia aérea? Além de pontuar melhor, que os voos são melhores, mais opções. Porque às vezes tem pessoas que querem começar a pontuar, mas não tem como fazer em todas as companhias, não tem como... vai na Livelo, depois transfere, mas quer ver eu quero ver Latam, eu quero ver Azul, tem alguma que seja a Smile? Qual é realmente a melhor para quem quiser começar. Ter um foco, assim? Pronto. Para quem está iniciando, que faz muito voo nacional ainda... dependendo do lugar, mas assim, meu xodózinho sempre vai ser a Azul, porque ela tem muitas saídas boas nacionais, bem baratinhas. O cartão também, ele facilita bastante, assim, a entrada, né, de você acumular. Eu não acho um cartão difícil de conseguir. Claro que tem, né, a escadinha dos cartões. O mais top hoje é o Visifinity. Eles lançaram também outro cartão agora similar. Mas você pode ir conseguindo, vai o Gold, depois o Platinum, enfim. Mas a Azul, eu gosto bastante dela pelas oportunidades que eu vejo. Latam também gosto bastante, principalmente para quem vai muito para São Paulo, Brasília, tem muitas oportunidades. O cartão da Latam PES eu acho que é mais difícil de conseguir. Porém, a gente tenta. E também emitido pelo Itaú. Então, eu falaria assim, olha, voos nacionais, foca na Azul, né, faz o programa de fidelidade da Azul, o clube, mas faz o clube no momento certo, que é o momento certo, é quando ele vai te dar mais
pontos, né? Mas para você fazer o clube, porque se a gente for assinar o clube mais barato da Azul, se eu não me engano, ele é R$ 45 por mês e você recebe 1.000 pontos. Só que tá caro, porque, já entrando em outro assunto, os pontos e as milhas valem dinheiro, né? Então, hoje no mercado a gente consegue encontrar 1.000 pontos da Azul, que a gente chama que é milheiro, né? Por R$ 17. Então, você pagar R$ 45 por 1.000 pontos todos os meses, você tá pagando caro. Então, entra no momento certo. Qual é esse momento certo? Em momentos de campanha. Faça o seu clube Azul e ganhe 15.000 pontos, 10.000 pontos. Então, esse é o momento certo. Então, a Azul é bacana. E é bacana também para voos para a Europa, por exemplo. Eu quero viajar para a Europa, eu quero ir para os Estados Unidos. É muito bom. Primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, eu fui e voltei de Azul. Mas eu também fui com a Latam. E por que a gente identifica que são bons, ou porque um é bom para um lugar, outro é para outro? Por causa das parceiras, né? Porque a Azul a gente consegue voar com várias parceiras. A Latam também. Latam, nessa última vez que eu fui para os Estados Unidos, eu voltei de Delta. Então, eu emiti com pontos da Latam. Então, eu não precisei, que hoje é milhas. Antes era pontos, hoje são milhas. Então, eu usei minhas milhas da Latam para fazer um voo com a Delta para voltar para o Brasil. Então, existe essa possibilidade, enfim. Mas se for para falar assim, sem entender muito o perfil da pessoa, começa com a Azul. Azul, né? Eu acho que é a que mais é usual dentro do Brasil, principalmente. Enfim, e também os benefícios que ela dá também é muito bacana, então eu gosto bastante. Não é publi, queria muito estar fazendo uma publi para Azul. E voos internacionais, assim, porque tem muita gente que quer viajar assim para Disney, quer viajar para a Europa. Tem também algo específico, algum programa específico para os voos internacionais que seja mais indicado? Tem. Latam é muito bom para a América do Sul. Quero ir para o Chile, quero ir para Buenos Aires, enfim. Ela é muito boa, tem muitas oportunidades. Também as parceiras dela facilita bastante. Mas também tem essa possibilidade para ir para os Estados Unidos, né? Para a América do Norte. A Azul, ela é muito boa para a Europa, né? Ela tem várias parcerias, inclusive... vai ter voo saindo, já tem, eu acho, voo saindo de Recife, aqui pertinho da gente, né? Direto para Madrid. Então, é maravilha, né? Então, e tudo isso você pode emitir com pontos da Azul e voar com a parceira. Smiles, ela é muito boa para também Estados Unidos. Também você consegue emitir passagens da Air France, por exemplo, para ir para a França, enfim, saindo de Salvador com milhas Smiles. Então, claro que Smiles também a gente consegue a oportunidade para ir para Buenos Aires, por exemplo. Então, é meio que misturado, mas se for para focar e escolher os programas, eu escolheria a Azul para voar interno e Europa, e Estados Unidos também, Latam interno e América do Sul. E Smiles, interno também tem boas oportunidades, mas mais para América do Norte e Oriente Médio também. Eu acho que... Depende muito para onde a pessoa quer viajar, né? Exato. Para ela focar no programa, para poder... Naquela viagem específica. Exato. É interessante primeiro saber, né? Não começar a acumular pontos meio que perdidos. Exato. Então, para você ver que nada na vida é sem incentivo, sem motivo. Tem que ter realmente uma motivação maior. O destino realmente que a pessoa quer ir, né? Mayara, você tá assim nesse mundo das milhas e tá com mentorias, consultorias, gestão de milhas, né? Que é um trabalho também que você faz para quem não entende muito de milhas e acumula muito, não sabe fazer essa gestão, então você faz esse trabalho. Isso. Mas eu tenho uma curiosidade. Tá. Que a gente vê muito na internet, as pessoas ganhem dinheiro com milhas. E aí começa essas coisinhas, eu vou te ensinar a ganhar dinheiro com milhas. Como é isso? Como funciona esse processo, esse trabalho? Ou é vendendo milhas? Como é esse processo de ganhar dinheiro com milhas? Bom, antes de responder essa pergunta, é bom saber. Ok, eu sei acumular milhas, já entendi meus programas de fidelidade, tudo certinho. Mas onde usá-las, né? Então, as pessoas pensam que milhas é somente para emitir passagem. E não. Você consegue usar suas milhas para... Além de emitir passagem, reservar hotéis, experiências turísticas. Por exemplo, fui para Nova York. E eu comprei
Eu fui para um observatório, que a gente fala, né? Que são aqueles prédios bem altos. E eu paguei com pontos da Azul. Então, você pode também trocar por ingressos. Por exemplo, uma amiga viajou comigo para Disney agora, ela pagou os ingressos da Disney com pontos. Então, dá para fazer muita coisa, gente. Seguro. Então, fazer a sua troca dos seus pontos, suas milhas, dá para fazer com todas esse conjunto de coisas. E aí, quem quer ganhar dinheiro nesse meio, acaba fazendo o quê? Vendendo para outras pessoas, que o mais usual são passagens. Então, você acaba acumulando pontos, você acaba acumulando milhas e acaba vendendo passagens para outras pessoas. Então, é uma das formas de você ganhar dinheiro nesse mundo. Tem que ter alguns cuidados, né? Porque, enfim, tem alguns programas que bloqueiam quando você, por exemplo, vai emitir uma passagem para uma pessoa no seu login. Não acontece muito nacional, mas tem alguns programas internacionais que bloqueiam. Então, a pessoa vai para o aeroporto e lá não, você não pode entrar. Tem um risco de fraude aqui. Então, tem todo um risco ali. Cuidado também a ser observado, né? Isso. Então, assim, até que ponto vale a pena, né, você focar nisso? Quando eu comecei com a agência, era com milhas, né? A minha agência, ela vendia somente passagem com milhas. Mas aí eu não fazia gestão de milhas ainda, não tinha cliente de gestão de milhas, mas eu tinha pessoas confiáveis onde eu fazia a emissão. Porque a emissão da passagem, quando você vai vender suas milhas, você não transfere suas milhas para outra pessoa. Você vai emitir uma passagem no seu login. Então, acaba que você vai usar suas milhas ali dentro e tem também algumas limitações de CPFs dentro dos programas, já para evitar esse tipo de comércio mesmo, né? Então, você não pode estar vendendo para várias pessoas suas milhas, porque vai ter uma hora que vai travar e você não vai conseguir ou até bloqueio de conta. Então, tem tudo isso. Se chegar alguém para falar, olha, eu quero aprender só para vender, eu ensino, mas também eu falo os contras, né? Que é tudo isso. Então, você precisa estar em uma ambiência de pessoas que também têm essas oportunidades, né? De lhe fornecer milhas. Porque também, se for para usar somente as suas, você, enfim, acaba tendo pouca oportunidade, porque você tem uma limitação de CPF, né? E você acaba não tendo poder fazer muito dinheiro por causa dessas limitações. Você não consegue emitir para 100 pessoas. Entendi. Então, Por mais que tenha muitas milhas, nem sempre você vai poder utilizar todas de vez ou vender para vários CPFs. Então, tem que ter um cuidado, né? Nessa parte de gestão mesmo das milhas. Exato. Mas me fale mais sobre suas mentorias, consultorias, como funciona, quem quer aprender, tem o passo a passo, eu quero aprender sobre juntar milhas, ou então eu já sei e quero só fazer a gestão. Então, você faz esse filtro de acordo com o que a pessoa pede, ou o que a pessoa quiser mesmo, ou você realmente faz esse filtro? Quando chega uma pessoa, eu vou tentar entender a necessidade dela, né? Sempre tem um questionário, aquele de praxe, mas geralmente já tem pessoas que, não, eu quero aprender, outras pessoas, não quero que você faça tudo. Então, tem 3 serviços que eu consigo fazer dentro da Amave Educação, que é a gestão. O que é a gestão de milhas? Ela é mais focada para aquela pessoa que trabalha muito, não tem tempo de estudar, é uma pessoa que não quer estudar, ela às vezes é uma pessoa que trabalha muito, mas quando tem um tempo ali quer estar com a família, não quer estar se prendendo a isso. E a gestão de milhas, eu acabo virando a agência privativa da pessoa. Porque aí eu vou fazer o acúmulo para ela, vou entender quais são os cartões de crédito que ela precisa ter, vou fazer o acúmulo para ela, então vou fazer as compras na internet, as compras de pontos, identificar as oportunidades, upgrades e também fazer todo o projeto da viagem dela, com as milhas e pontos dela. Então, é sempre com uma finalidade. Olha, eu quero fazer uma viagem para a Europa com minha família, enfim. Então, a gente vai focar no acúmulo para esse objetivo, para que quando ela for viajar, ela tenha uma viagem muito mais confortável, viagem de executiva, de primeira classe, pagando muito menos. Então, é uma agência privativa a favor do cliente, que a agência não vai tirar lucro, é o cliente que vai tirar o lucro. Então, a gestão de milhas é isso. A gente acaba fazendo tudo para o cliente, toda a parte de acúmulo, como a parte de emissão, e também a parte do controle, porque as milhas expiram, né? Então, toda a parte desse controle. Aí tem a mentoria. A mentoria, aí já é para aquela pessoa que quer aprender. Não, eu quero aprender, eu quero ficar independente e não quero pedir nada a ninguém. Aí a mentoria, ela é focada nisso. Vai te pegar na mão, entender o que você já sabe. Ah, não sei de nada, então vai ensinar tudo do zero.
A gente faz 5 sessões de mentoria, tem um acompanhamento de 6 meses e tem acesso à comunidade dos viajantes, né? Que é o acesso da comunidade dos viajantes são 2 grupos. Um grupo que é de alertas de passagens, com milhas nacionais, internacionais, e outro grupo de oportunidades de acúmulo de milhas. Então, tem dicas de cartão de crédito e esse outro grupo é para facilitar o seu acúmulo. Quando tem campanha de comprar pontos, é avisado lá. Compra bonificada, como essa que eu falei da Amazon, é avisado lá. Tudo para que você não fique pesquisando na internet e tenha só um canal de busca. Então, a mentoria é isso. E tem a consultoria, que a consultoria é uma única sessão de até 3 horas e já é mais para um público que já conhece. Às vezes é uma pessoa que já sabe tudo de acúmulo. Maiara, olha, eu sei tudo da Livelo, Esfera, nanã, mas eu não sei como procurar as passagens prêmios, que são aquelas passagens com milhas bem baratas, né? E aí ela quer aprender sobre emissão. Aí a gente foca somente nessa área de emissão. Então, são 3 produtos para 3 tipos de pessoas diferentes. Eu não quero aprender, tem a gestão. Ou eu não tenho tempo, tem a gestão. Eu quero virar craque, que eu quero até ensinar, tem a mentoria. Ah, eu já sei alguma coisa, a consultoria. E já vou lançar um curso, tô trabalhando aí nessa parte, para ter acesso a outros públicos, outras pessoas que querem aprender de uma forma remota, nem todo mundo está aqui. E é isso, já eu falo lá no Instagram. Eu quero fazer essa mentoria aí, viu? Porque esses grupos são excelentes, eu participo de alguns e são oportunidades. Muitas, né? Nem sempre. Exemplo, eu tenho uma vida bem corrida, nem sempre eu vou dar. Quem trabalha com isso vai estar focado só nisso, né? Achando as oportunidades sempre. Mas para quem não tá, quem tem tá no dia a dia com outros focos, quando chega assim, nos grupos que vê as oportunidades, poxa, agora é minha vez, vou comprar milhas, ou vou fazer esse programa de fidelidade aqui, vou, né, pontuar mais numa compra na Amazon, porque sempre vai aparecendo todas as oportunidades, né? E muitas. E principalmente de emissão, né? Que assim, tem horas que eu fico, dá vontade de viajar ao mundo. Teve um dia que eu silenciei o grupo, porque... É muito. Fiquei louca, assim, das oportunidades que você fica, meu Deus, eu vou para os Estados Unidos pagando tantas milhas. E realmente são oportunidades excelentes, né, nos grupos. Isso. Então, vale super, super, super a pena. Imagina você viajar de executiva, né, como eu viajei para a minha volta de Nova York, de Miami, na verdade, com a executiva da Azul. Com todas aquelas regalias que a gente tem no executivo, é um champanhe, a aeromoça te trata pelo nome, né? Então, são comidas boas, enfim, um voo de 9 horas. Imagina, um voo de 9 horas na econômica. É horrível, gente. E aí, você ter essa oportunidade de você viajar numa executiva, numa primeira classe, você e sua família, pagando muito menos... Nossa, não tem, enfim, conhecimento. Isso tudo é conhecimento. Então, quando você começa a saber sobre milhas e ter esses acessos... Você vai querer saber mais, vai querer mergulhar mais. E você saber que você pagou, porque esse voo, por exemplo, que eu falei de Miami pra cá, que foi na executiva, eu paguei R$460. Gente, não é um valor nem de uma econômica. Com certeza. Então, assim, é bizarro, mas tudo isso na conta do conhecimento. Saber qual o processo, como escolher, né, o programa de fidelidade certo e como saber procurar essas passagens prêmios. Porque são passagens que são escassas, né? São passagens que não são fáceis de achar. E quando você acha, no instante acaba. Então, tem que ter o conhecimento certo, a pessoa certa do lado, para poder viajar de executiva primeira classe sempre. Aí você falou do conhecimento, e eu sou aquela pessoa, né? A pessoa do conhecimento. Sim. Que gosta de explorar novas oportunidades, novas situações. E eu queria saber como esse mundo das milhas... ajudou você nessa questão de mentalidade, de expandir realmente mentalidade, porque você mudou muito, assim, para quem conhece Maiara sabe o quanto você evoluiu nesse processo, porque foi quebrando realmente paradigmas, né, Maiara? E ajudou nessa questão do conhecimento, de conhecer mais sobre um produto, de se conhecer melhor também, de explorar novas coisas em você, né, a questão do autoconhecimento, se conhecer melhor. Como as milhas ajudou, né? Você trabalhar com isso ajudou nesse processo também de autoconhecimento. Eu vou falar pra você. Antes eu pensava que eu era a pessoa mais otimista, a pessoa mais vibe, assim, sabe? Tudo vai dar certo, que não sei o quê. Mas eu percebi o quanto eu tinha pensamentos muito limitados. Porque eu tinha muitos sonhos, né? O quadro dos sonhos, né? Que a gente sempre compartilha isso. Mas eu visualizava todos os dias, mas eu não acreditava, antes de entrar nesse meio, que era possível.
Então, você precisa acreditar. Antes de você estar ali na frente, tendo o seu momento de visualização, você precisa sentir. E eu não sentia alguns sonhos, como alguns sonhos de viagem. Por exemplo, Nova York, que foi a minha primeira viagem internacional. E para mim era distante. E aí, quando eu comecei a ver que não era, e que era possível, e quando eu emiti a passagem, meu Deus, é possível. Eu comecei a ver que, cara, não é só isso, é muita coisa possível. Então, eu tenho que começar a pensar, antes eu pensava, eu sou positiva, não sei o quê. Não, não era. Eu me sabotava. Hoje, eu tô com essa mentalidade de acreditar mais em mim. Né? De tipo, é possível e eu consigo. Então, eu acredito que o mundo das milhas, ela me trouxe essa possibilidade de acreditar mais no meu potencial, né? De tipo, de realmente realizações, como eu acho que também é meio que ao meio, né? Como eu trabalhava com assessoria, era muito assim, muito medo de outros clientes. Eu de perder dinheiro. Aí vivia aquela mentalidade um pouco escassa, sabe? Hoje eu tenho, claro, continuo tendo controle financeiro, obviamente. Mas também eu curto. Antes eu não curtia. Antes meu Deus, se eu pagar caro numa passagem, eu não pagava. Hoje eu não pago caro, continuo não pagando caro. Mas eu começo a viajar, né? Soube aproveitar as oportunidades, Exatamente. né? Inclusive, Isso. você fez negócio também na sua viagem, né? Que fez compras para algumas pessoas que queriam compras lá nos Estados Unidos. Sim, Então, aproveitei. aproveitou as oportunidades. E eu acho que é isso a questão de expansão de mentalidade, né? Sim. Você saber ter o conhecimento, saber que você pode aproveitar outras oportunidades, que viagem não necessariamente é custo, viagem realmente é expansão de consciência, de Sim. conhecimento, é um investimento, na verdade, Sim. né? E eu acho que você soube aproveitar isso muito bem, né? Quando você teve o conhecimento, você soube aproveitar de todas as formas. Todas as formas possíveis. E uma coisa interessante que eu percebi, aí entra mais nesse lado empresarial, na nossa mente, sabe? Como a gente precisa trabalhar e cuidar da nossa mentalidade. Eu tenho um amigo que fala sobre isso, o Thiago Nossa, Rabelo, conhece? conheço bastante ele. Ele fez, inclusive, um evento, Ascensão, essa semana, que foi falando bombou, sobre né? isso. Exatamente. E eu acho que é muito interessante, muito importante, Super. assim, a gente trabalhar essa questão da mentalidade. A mentalidade. Porque só não chega no próximo nível, só não dá um próximo passo, porque você está travado com suas crenças, né? Com Exatamente. suas habilidades, com o seu emocional. Cada vez que você expande isso um pouquinho a mais, você consegue realmente chegar num próximo nível com mais leveza. Não é que seja fácil, porque às vezes a pessoa confunde. Eu vou fazer um treinamento, vou fazer um curso, e aí vai ficar tudo fácil. Não é isso que a gente fala. Não mesmo. É porque vai se tornar mais leve, porque você começa a conhecer mais de você, começa a quebrar algumas barreiras que existem em você, e aí vai trazer uma consciência maior, uma leveza maior, para você trabalhar. Eu fiz um evento sábado passado e essa semana já estou trabalhando de forma mais leve, porque eu tive um conhecimento que eu ainda não tinha. Então, quebrar esse paradigma de que conhecimento, já sei tudo. Então, sempre que você vai conhecendo algo a mais, você vai expandindo mais a sua consciência, você chega com mais leveza no próximo nível. E aí é onde você chegou. Que aí eu tenho mais leveza em emitir passagens, em comprar, em viajar, em gastar. Exato. Não que a gente vai sair, né, gastando o que tem e o que não tem. Não é isso. É você ter a consciência daquilo que você tem, saber fazer uma boa gestão, né, das suas finanças, que aí Maiara também já tem essa experiência. Já é um nos dois, né? E saber aproveitar isso da melhor forma. Eu acho que quando a gente... Esse conhecimento, né, de milhas, ele trouxe uma expansão para você que é nítido, assim, né? Eu, como sua amiga, consegui acompanhar realmente esse processo, porque tinha situações que eu disse, Maiara, vamos, minha filha, vamos voar. E você, não, tô pensando, tô aqui analisando, tô vendo. E aí, quando você começou a ter mais conhecimento, né, se conhecer mais, estudar mais, que Maiara também caía assim, sabe? Passava domingo o dia inteiro estudando. Eu, vai fazer o quê? Eu vou estudar. E aí as pessoas são os bastidores que ninguém vê. Que é o também mergulhar no conhecimento, né? Mergulhar a fundo aquilo que você quer fazer, você precisa ter um conhecimento mais profundo. Sem conhecimento, a gente não consegue chegar tão longe. Exato. E falando em conhecimento também, né? Em conhecer sobre milhas, vem muita gente falando assim, quando eu falo, milhas é vida. Que fala, não, mas é um mundo paralelo, né? Tem muita gente que chega assim, não, Camila, mas milhas é para quem conhece.
porque eu que não sei nada vou perder tempo. O que você diria para essa pessoa que, tá, você não sabe nada, não, eu sei que você faz a consultoria, a gestão, mas assim, para quem quer dar só o primeiro passo, peraí, comece a acumular aqui, faça uma assinatura de um programa, faça o programa da Livelo, para você ver realmente acumular, emita a primeira passagem por milhas, porque aí já vai quebrando esse paradigma mesmo, né? Porque conhecimento não necessariamente é só pagar por ele, né? Às vezes você pode realmente estudar um pouquinho mais, ver alguns sites. Tem um passageiro de primeira, inclusive, que É dá muitas maravilhoso. dicas, muitas. Eu tenho um aplicativo, eu vejo o site, porque tem muitas. Eu mostro ao Adriano direto. Olha, Adriano, essa Bem oportunidade educativo. aqui, porque ele vai mostrando as oportunidades. É. E aí as pessoas perdem tempo, né, falando de algo que não conhece, por falta de conhecimento, mas também não se dá a oportunidade de dar esse primeiro passo. E aí, o que você diria, assim, sobre essa pessoa que acha que é um bicho? Milhas. Pronto. Antes de mais nada, começa a filtrar o que vem na internet. Porque tem muita informação, gente. Veja, hoje a gente tem acesso a várias coisas na palma da nossa mão. E às vezes um fala de uma forma, o outro fala que milhas é bom, outro fala que milhas é fraude, e que não sei o quê, que não sei o quê. E aí, quando começa a dar ouvidos a tudo, a pessoa fica mais confusa. Então, peraí, calma, respira e começa a filtrar o que de fato você vê. Porque também tem muito picareta, né? Tem muita gente que tá lá para vender curso, para vender coisas que não existem, método mirabolante e que não é legal, que não é real. E aí muita gente cai. Se a pessoa tá lá divulgando é porque eu tenho certeza que algum resultado ela deve ter. Mas antes de mais nada, quer entrar nesse mundo? Filtra o que você tá vendo. Né? Como filtrar isso? Cara, procura por conteúdos gratuitos, que tem o blog do Passageiro de Primeira, Pontos para Voar, que é um outro site também, muito bom. São sites que, meu Deus do céu, é tudo muito educativo, também falam algumas promoções, enfim. Claro que eles também têm os cursos deles, gente, é conhecimento, né? Então, tem gente que quer pagar para isso também. Mas começa a ver locais, né, que são realmente que tem uma consolidação. Porque se você entrar no Instagram hoje, a gente tá falando de milhas, pode ter certeza, amiga. Seu Instagram vai começar a mandar um monte de patrocinado e um monte de gente falando sobre milhas. Pode ter Vai certeza. mesmo. Então, começa a filtrar, sabe? Às vezes tem gente muito legal. Por exemplo, eu falo sobre milhas no meu Instagram, né? Eu É falo, gente muito legal, eu mesmo. eu mesma, pois é. Então, eu dou A influência falando alto exato, agora, né? com certeza. Então, assim, falar conteúdo de valor, né? Não é esconder informação. Não, cara, olha, você faz isso, isso e isso e você consegue achar o que você tem que achar. Mas tem muitos blogs, né? Tem vários influenciadores muito bacanas também que eu sigo no Instagram, que eu dou muito valor pro conteúdo porque entregam. Não é aquela pessoa que quer saber mais, arrasta pra cima. Não, ela entrega. E se você quer saber mais aprofundar, aí ok. Mas assim, primeiro filtro que você tá vendo, procura sites mais confiáveis e começa a seguir a doutrina de um site, de uma influência. E você começa a seguir um passo a passo de um perfil que, enfim, já sabe o caminho e você só vai seguir o caminho dele. Então, acho que é o primeiro passo. Faz os cadastros. Todos os programas de fidelidade, todo mundo pode fazer cadastro. São tudo gratuito. Agora, para participar de clube, né, aí a gente tem que escolher. Se for uma pessoa zero conhecimento, eu começaria pelos clubes, pelos programas que são bancários. Livelo, Esfera, né? Porque quando você acumula lá, você pode mandar o que você acumulou lá, os pontos, para as companhias aéreas com bônus, né? Então, pode dobrar. Eu tenho 20 mil pontos na Livelo. Em uma boa campanha de bonificação da Azul, de transferência bonificada, ou seja, você tirou da Livelo e mandou para a Azul, com um bom bônus, você pode, enfim, transformar esses 20 mil pontos na Livelo em 40 mil pontos de Azul. Eu já emiti uma passagem de ida e volta para o Rio de Janeiro por 17 mil pontos de Azul, saindo daqui de Aracaju. Então, assim, gente, conhecimento. São oportunidades. Nossa, né? demais. Tem programas da Livelo que você ganha 3 mil pontos por mês. Então, 3 meses você já consegue 9 mil, quase 10 mil pontos e você já consegue emitir passagem. Exato, né? Pois é. Então, gente, não vamos perder tempo. E olha que eu nem foquei em cartão de crédito aqui. E com programa de fidelidade, não é nem compra, nem nada. Exato. Só exatamente com o programa de fidelidade. Isso. E aproveitar, né? Porque às vezes tem campanhas promocionais de programa de fidelidade. Quando a pessoa aproveita também, ainda consegue
acumular com preço bem bonzinho. Ótimo, maravilhoso. Exato. Você já tá sabendo demais. Tá vendo aí? Eu tenho amigas que me ajudam nisso, né? Tá ótima. Eu devia ter vindo com minha tiarinha da Mindy, porque é a minha meta agora, né? A gente tem esse compromisso. Tem um compromisso. Ai, nossa, olha, eu vou te falar, a viagem pra Disney pra mim foi o meu maior sonho. Eu pensava que Nova York era assim, sabe? Meu Deus, eu falava, Vivi, eu vou chorar muito, amiga. Você não estranha que eu vou chorar muito na Times Square. Quando eu cheguei na Times Square, tá, é isso aqui. Obrigada, Deus. Mas cadê a emoção? Aí, quando eu fui pra ver a Estátua da Liberdade, eu comecei a chorar. Que eu acho que é um ícone, né? A gente vê Sim. tantas crianças em filmes e tudo mais. Mas quando eu fui pra Disney, eu sabia que eu ia chorar, mas eu não sabia que eu ia chorar tanto. E aquilo foi a primeira vez na minha vida que eu tive o senso, assim, de... Meu Deus, eu tô realizando um grande sonho. Que pra mim foi um grande sonho desde criança. Vocês têm noção que eu olhava no Google Maps a Disney. Tipo, eu, sei lá, tinha 14 anos na época, eu acho, 15 anos. Eu olhava no Google Maps, que nem era como hoje em dia. Mas eu olhava pra ver como era a Disney de Orlando. Eu era, assim, fissurada. Mas quando eu cheguei e vi aquele castelo maravilhoso. A emoção tomou conta. E aí saber que eu paguei tão barato daquilo ali, gente, foi muito bom. Então é isso, é proporcionar isso para as pessoas, é realizar sonhos e com preço justo, barato, e levar a família para não pesar no bolso, sabe? Eu acho que é esse o propósito, de você saber, ter esse conhecimento, passar para as pessoas, né? E as pessoas aplicarem nas suas vidas. É isso. Ai, que maravilha. E a gente vai pra Disney. Vamos pra Disney. Você vai todo ano, Eu né, quero ir todo ano. Eu agora vou de Paris. Ai, que massa. Vou conhecer, a minha meta é conhecer todas as Disney. Também, né? Amiga, eu queria saber agora se teve alguma situação inusitada, engraçada, assim, em relação a milhas, né? Nesse mundo de milhas que você fez. Agora vou... Deu certo, quando chegou lá, foi um mico, deu errado. Teve alguma situação assim... Deixa eu ver. Assim, eu já emiti, por exemplo, o que já aconteceu, né? Eu já fiz algo muito errado. Que é o quê? Eu fazer uma compra bonificada, né? O que é compra bonificada? Essas compras que a gente compra dentro do programa de Fidelidade, né? Na Casas Bahia, na Azul. Só que você tem que seguir algumas regras. E o que é bom, aí já é uma dica. Quando você vai fazer essas compras, filma todo o processo. Por quê? Possa ser que o programa de fidelidade diga, olha, você fez errado e você não vai ganhar os pontos. Eita. E aí eu comprei, eu acho que foi uma geladeira, foi algo assim, muito caro pra minha tia. E minha tia sabia que, né, que eu acumulo pontos e tal. Tia, olha, tudo que você quiser comprar, fala pra mim. E que eu compro aqui. E aí eu comprei. Eu lembro, foi no Ponto Frio, pela Smiles. Lembro como hoje. Só que eu não gravei, eu não tirei foto. Porque é sempre bom você fazer esse processo, guardar numa pastinha, quando receber os pontos, você apaga. Porque se não receber os pontos, você tem uma prova, olha, eu fiz tudo certinho. E assim, eu ia acumular muitas milhas já Smiles, muitas. E eu esperando essas milhas caírem, nada. Quando eu fui reclamar, né, porque já passou do prazo e eu faço toda a gestão, controlo tudo, até a data, porque tem um período que você vai receber essas milhas, tem um prazo que tem no regulamento de tudo, dessas campanhas. Eu fui reclamar. Aí eles falaram, não, você fez errado. Porque não tem aqui nenhum cadastro feito, enfim. E eu fiquei muito chateada, porque era já uma viagem, já era uma emissão maravilhosa. E aí uma emissão para Buenos Aires, imaginem. Então, eu fiquei muito chateada e eu nunca mais tenho preguiça, porque foi preguiça de fazer a gravação do processo. Então, foi algo assim que me deixou muito chateada. Custou uma viagem e eu só passei no cartão e só acumulei as milhas do cartão. Então, eu perdi dinheiro, deixei dinheiro na mesa. E é muito importante você falar disso, Mayara, agora, porque eu lembro, quando eu comecei a comprar assim, nos sites, que é importante filmar realmente, porque tem alguns sites como na Livelo, se você comprar na Amazon, eu acho que aparece depois, pontos que vão creditar, né, na sua conta. Só que tem alguns sites que não vão aparecer, não mostra, e você tem um prazo, né? Tem uns que são 30 dias, inclusive. Né? Cada programa vai ter um prazo. E eu acho que foi a primeira compra que eu fiz, assim, sem ser Livelo, sem ser a Amazon. Demorou para entrar. Eu fiz, meu Deus. E agora? E agora, o que é que eu faço? E Vivi ensinou a gente a filmar, né, na época. Isso.
E eu não tinha filmado também, eu fiz aí, tinha sido Mas uma compra. recebeu? Recebi. Ah. Então, é interessante você falar isso, porque a gente falou aqui que as compras vão entrar, que a pessoa pode comprar e achar que o ponto vai cair logo, demora um pouco. Demora. Tem um prazo. Tem alguns programas que demoram até 30 dias para Exato. creditar, né? Na conta lá da Livelo ou do local que você comprar. Então, fiquem atentos, não tomem susto. Se possível, filme a tela quando você estiver fazendo a compra para poder ter ali guardado. É importante. Principalmente se for uma compra alta, né? Nossa, fiquei tão chateada. Então, essa foi minha experiência. Já paguei caro também passagem, por exemplo, não é porque é com milhas, que você vai fazer uma emissão com milhas, que você está fazendo uma emissão muito barata. Como eu falei, né? Os pontos e as milhas, elas valem dinheiro. Então, você tem que comparar a quantidade de milhas que está ali na tela. Poxa, essa passagem é 60 mil milhas. Tá, convertendo em dinheiro dá quanto? Deixa eu ver essa passagem no pagante. No pagante que a gente fala é no dinheiro, né? No cartão de crédito, enfim. Se com milhas estiver realmente muito mais vantajoso, é claro que a gente vai emitir com milhas. Mas a minha primeira viagem com milhas, eu emiti muito caro. Mas eu tava de milhas, então fui de milhas. Mas depois eu vi que tava caro. E aí, quando a gente compra passagem com milhas, a gente tem aquela ideia, não, gastei dinheiro. E gasta dinheiro. Tem que ter a consciência de que milha é dinheiro. Isso, né? Pra isso. não achar que você, não, mas foi com milhas, não gastei não, foi de graça, não. Calma, saiba que cada milheiro ali vale. É válido, você tem que, tem que valorizar, porque às vezes até para acumular é muito trabalho, né? Então tem que valorizar cada 1000 pontinhos ali. Com certeza. Cada pontinho que chega, tem que valorizar mesmo. Muito. Amiga, outra coisa, assim, a gente tá falando de micos, né? Coisas que, ai meu Deus, errei, mas também tem coisas que acontecem, né? No mundo dos milheiros, que são os hacks, às vezes acontece uma coisinha. Muito! Que aí, consegui, tal. Eu tô ali no grupo dos milheiros, né? Toda intrusa, porque a galera sabe muito e eu tô aprendendo ainda. Tá de olho. Mas eu fico de olho, fico olhando, quando tem uma oportunidade, eu vou também, me jogo. Teve alguma coisa que foi muito massa, assim, que você pegou e fez, vou aproveitar a oportunidade e conta aí pra gente. Gente, e tá rolando ainda, tá? Esse eu passei para todos os mentorados. O que aconteceu? Existe um programa, o Advantage, né, do programa aéreo, da companhia aérea American Airlines, que é uma companhia aérea dos Estados Unidos. E aí a gente consegue acumular milhas, né, no programa de fidelidade deles, aqui no Brasil, através do cartão de crédito, que é o Advantage, que é um cartão emitido pelo Santander. Para mim, ele é o top 1. Se alguém me perguntar qual é o melhor cartão de crédito, eu falo, para mim, é esse. Por quê? Porque as milhas deles são muito valorizadas. Enquanto a Azul e a Smiles, o milheiro dele, que são 1000 milhas ou 1000 pontos, vale 16, 17 reais. 1000 milhas da American Airlines vale 110 reais. Então, assim, é muito, né? É muito. É um valor alto para 1000 pontos, para 1000 milhas. Só que, além disso, a American Airlines, ela tem uma parceria com a Gol aqui. Então, você consegue emitir um voo da Gol com milhas da American Airlines por um preço fixo, que é 7.500 milhas. Caramba, que massa. Então, qualquer lugar que você queira ir no Brasil, que tenha voo da Gol, até Fernando de Noronha, que vai reativar, né, os voos da Gol, você vai por 7.500 milhas, que isso vai dar, eu acho que uns 700. 7.500 por trecho. Por trecho. Então, vai dar 15 mil milhas e de volta. Exatamente. Que delícia. Exatamente. Então, e isso não importa o dia, se você quiser emitir um voo hoje, como eu já emiti para o meu esposo, você emite esse voo hoje, e é 7.500 milhas. Massa. Então, foi maravilhoso esse programa. Já voei para fora também. Por exemplo, para Buenos Aires é 10 mil milhas o trecho. Que massa. Fora Orlando, 16 mil milhas. Então, assim, é bizarro. O programa é muito bom. E aí existia um bug dentro do programa de fidelidade deles, que a gente conseguiu identificar. E nesse bug, eu consegui acumular 8.300 milhas. Caramba. De graça. Eu disse, gente, isso aqui funcionou. Funcionou. Passei para os mentorados. Galera, olha, quem quer uma passagem de graça? Eu. Então, vamos fazer isso. E foi o melhor bug. Existem vários bugs. Mas esse da American Airlines, ele foi o mais esplêndido, porque eu ganhei uma passagem para onde eu quiser, porque foi de graça. Foi um bug de graça, assim, eu não paguei nada. E os meus mentorados também. Então,
uma partezinha da mentoria ali já tá paga. Já teve um lucro. Já tem uma passagem. Já tem. E outra coisa, aí eu falei assim pra eles, olha, você quer ter mais de uma passagem? Quero. Então faz o login da sua mãe, faz o login do seu Então, no pai. caso, foi no programa de fidelidade, né? Isso. Independente de cartão. Independente de cartão. Porque eu tive que top. explicar, né, como acumular mais. E eu já emiti a passagem, né? Emiti pra Jorge, inclusive, que vai pra São Paulo. Aí a passagem tava muito cara no dia que ele queria, e é um prazo muito curto. Eu disse, deixa eu ver na American Airlines, é fixo, aí tem o voo da Gol, e aí eu emiti. Mas foi o bug, assim, mais esplêndido. E aí eu compartilhei lá no grupo dos milheiros, e todo mundo perguntando, Maiara, como é isso? Como é isso? Só que, gente, bug não se compartilha assim, porque aí acaba. E aí, como muita gente ensina, né, e tudo mais, a gente vai espalhar isso pro Brasil todo, porque é American Airlines, todo mundo quer. E aí, vai acabar o bug. Eu disse, não, primeiro meus alunos, depois eu passo para você. Mas esse foi o melhor. Então, foi uma passagem que ganhamos de graça. Ai, que delícia. Imagina uma passagem para Fernando de Noronha, você já tem a ida. E se você tivesse pego esse bug, por exemplo, você pegaria no seu login e no login do Adriano. Aí você já teria uma viagem para Fernando de Noronha de volta. Que massa. Então... Aí na próxima me avise, por favor. Aviso, pode deixar. Quero todo mundo viajando. Porque nem sempre, né, a gente vai estar ali no contato, né? E eu tô no grupo, às vezes eu deixo passar as oportunidades, porque eu não consigo acompanhar a gente. É muita informação, e às vezes buga a minha mente. Que ficou bugada em alguns momentos. É muita coisa, muita informação. E assim, é muito legal, muito massa. Assim, eu fico viajando assim, na galera, porque realmente é um mundo diferente. Assim, fora da curva. Fora da curva. E pessoas que se abraçam, né? Que um ajuda o outro. É muito legal. É porque eu acho que é uma energia assim, ai, gente, eu vou pra Europa semana que vem. E compartilhar as viagens. Ai, tá todo mundo numa vibração. E aí, consegui isso, consegui aquilo. Viajei nisso, assim, exemplo, na Disney, comprar os passeios com pontos, muita gente tinha medo, e aí foi você, né, que conseguiu, compartilhou, e a galera, ai, que massa que deu certo. Então isso é muito bom, saber que dá certo. Exato. Né, porque tem muita gente que não faz com medo. Porque por estar em outro país, principalmente nos Estados Unidos, aí você ser deportada, meu Deus, dá medo. Saber que dá certo. Dá certo. Realmente é muito bom. Exato. Interessante, amiga. Nosso tempo tá acabando. Ai, não acredito. Se deixasse, eu falaria aqui até... Não, temos ainda 5 minutinhos. E eu queria primeiro dar a lembrancinha do Decode Fix. E agora você vai tomar cafezinho com a xícara nova. Amei. Eu amo colecionar xícaras, sabia? Amei. E segundo, quero convidar você para o meu workshop. Quero que você participe. Eu já tô dentro. Cadê o link? Vou mandar o link da inscrição, mas eu quero muito que você participe, porque inclusive exemplo, né? Você participou já de alguns eventos comigo e Maiara faz as atividades realmente, vivenciou, botou o mural dos sonhos e muita coisa realizou na sua vida. Meu Deus. Camila, eu coloquei isso no meu mural e deu certo. Camila, eu coloquei isso do jeito que você falou e deu certo. Tive que atualizar. Fiz exercícios de visualização em uma dos workshops que eu fiz. Você vivenciou e as coisas foram acontecendo. Então, eu quero que você esteja no próximo. Não, com certeza. Por favor. Será uma honra ter você nesse evento. Que já está de inscrições abertas, viu, gente? Não esqueça, o QR Code tá aqui na tela. E Maiara vai estar lá para quem tiver também. Quem quiser trocar. Dúvidas, assim, Tô lá. O workshop também é um momento de troca, de network, né? Porque vai muita gente de segmentos diferentes e isso é muito interessante. Inclusive, naquele que a gente participou juntas, quantas pessoas a gente conheceu? Fizemos negócios. Foi muito legal. Eu acho que isso que é interessante quando a gente participa de eventos, de workshop, porque a gente conhece muita gente, a gente faz negócio, a gente fala do nosso negócio, mas também recebe muitas informações. E é isso, eu quero agradecer mais uma vez. Obrigada. Foi incrível. Mergulhei e tinha coisas inéditas, viu, que eu não sabia. Aprendi tá vendo aí? No episódio e com certeza vou assistir várias vezes para pegar todas as dicas. Aproveita, amiga. Aproveita. Obrigada. Eu que agradeço, que seu projeto cresça ainda mais. Tá lindo, tá sua cara. Eu acho assim, gente, eu acho que Camila tem que fazer esse projeto realmente sozinha, porque a gente fazia um projeto juntas, né? Porque ficou tudo tão assim, tipo...
casa, entendeu? Então, sucesso, eu acho que é a pontinha aí de muita coisa que tá para acontecer. Você tá crescendo bastante também. Você é uma inspiração, né, amiga? Você sempre foi uma pessoa assim, cara, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e você faz, né? Você Obrigada. pensa, Maiara, não sei o que, e você faz. Então, isso você é uma fazedora. Eu gosto muito dessa frase, fazedora, porque é assim que a gente cresce, né? E que a gente toca também em outras pessoas. Então, obrigada pelo convite. E é isso, vamos viajar. Vamos viajar. Gente, obrigada mais uma vez por estar assistindo aqui o Decode Fix e fique ligado em todas as novidades, né? Porque é um movimento e vai vir muita coisa boa por aí ainda.